noite a todos. Vamos dar início então à nossa sessão ordinária, atendendo a que a minha segunda secretária não se encontra presente por questões de saúde. Peço a um voluntário que se voluntarie para me assistir e ser segundo secretário desta Assembleia de Freguesia. Tenho o Sr. António Belo, já nos habituou. Abro então o ponto número 1 desta sessão ordinária, o período de intervenção do público. Alguém pretende intervir? Não havendo inscrições, antes de passar para o ponto 2, solicito ao meu primeiro secretário para anunciar as substituições, por favor. Posso tirar isto? Boa noite a todos. Relativamente aos pedidos de substituição que chegaram à mesa, passo a informar dos seguintes elementos. Heitor Bernardo Silva, que deveria estar a ser substituída por Maria José Fonseca, mas neste momento não se encontra cá. Duarte Amorim Lima, também de igual forma, também não foi possível estar presente. E está a ser, neste caso, substituído pelo Sr. Aurélio Nunes Vicente. Fátima Beatriz Esteves, também por motivos pessoais, também não pode estar presente, e está a ser substituído neste momento pelo Sr. Eduardo Lopes Oliveira. Relativamente à coligação do PSD, CDS, PP, maioria Pessoas da Madeira, Diolinda Isabel Santos Nunes, também por motivos pessoais não pode estar presente, e está a ser substituída pelo Sr. Jorge Vaz, que se encontra presente. Assim como também o Sr. José Miguel Dias também pediu a substituição, e está a ser substituído por João Miguel Gomes da Silva, também está presente. Dona Maria da Conceição Leite, peço desculpa, Dora, porque os outros não referi, peço desculpa. Maria da Conceição Duarte Leite, pelo Sr. José Morel Redes, também sempre está presente. Isto são realmente os pedidos que chegaram à nossa mesa. Muito obrigado. Peço desculpa, na verdade, há realmente a CDU, da qual eu, por lápis, não coloquei aqui. Relativamente à CDU, a dona Joana, peço desculpa, Joana Filipa Moreira Dias, está a ser substituída pela Sandra da Costa Valente, creio que é esse o nome. Muito obrigado, é só. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, primeiro secretário. Passamos então ao ponto número 2, período antes da ordem do dia. Quem pretende intervir? Tem a palavra o Sr. Marcos Fernandes. Sr. Presidente da Mesa, Sra. Presidente, Representante Executivo, membros da Assembleia, Público e Comunicação Social, muito boa noite a todos. Para não variar, o primeiro tema que me traz cá é o Parque da Nossa Senhora dos Milagres. Como é meu hábito, gosto de visitar o parque e ainda hoje estive no parque. E coisas muito positivas que identifiquei no nosso parque. Para já, a limpeza de todo o parque. É pena não ser uma constante durante o ano todo, certamente por dificuldade do corpo efetivo de jardinagem da Câmara, mas atualmente ele está limpo e realmente é assim que eu gosto de ver o nosso parque. O parque infantil, de facto, está aprazível, está bonito, tem muita cor. Pena é, nesta altura da pandemia, não estar a ser utilizado pelas crianças. É outra coisa positiva que verifico. Contudo, deixo aqui uma crítica construtiva, porque verifiquei, fruto de ter tido uma experiência na escola de Casaldelo, em que me empenhei a ver equipamentos do parque infantil, adquiri algum conhecimento, claro que não sou a pessoa especializada para isso, mas verifiquei que aquele parque apresenta
apresenta alguma dificuldade quanto ao desenvolvimento psicomotor naquelas crianças. O parque está identificado ser de 1 a 12 anos e aquilo é pouco desafiante para uma criança de 12 anos. Verifica-se que o parque tem ali até aos 6 anos, vê-se que é um parque até interessante, mas a partir dessa idade está um bocadinho limitado, quanto a mim. As casas de banho é outro ponto, que a casa de banho que foi intervencionada fruto do orçamento participativo está muito bonita, está fechada. Assim como a casa de banho, que dá acesso também ao bar, e que a Junta de Freguesia também tem ali uma responsabilidade, apesar de ser partilhada com a Câmara Municipal. Contudo, isto é um transtorno para quem usa o Parque da Nossa Senhora dos Milagres, porque, dando o aperto, não tem onde ir e certamente está a condicionar as pessoas que gostam de lá ir ao parque, pensarem numa alternativa e não ao parque, por causa das casas de banho. Na última reunião foi feita a sugestão, sabemos que do impedimento que é, ou do constrangimento que é ter uma funcionária lá a limpar constantemente as casas de banho por cada utilização, contudo, para alturas extraordinárias exigem-se medidas extraordinárias, portanto, continuo a lançar o desafio para que se pense uma medida extraordinária nesta fase, para que o parque, as casas de banho possam ser devolvidas aos nossos fregueses. Posto isto, volto a perguntar acerca do estudo de viabilidade do Parque da Nossa Senhora dos Milagres, recordando mais uma vez que este estudo de viabilidade foi uma proposta da coligação na Câmara Municipal, em que foi aprovada por unanimidade esse estudo, isto em 2018. Estamos a sensivelmente um mês de se completar 2 anos. Faz hoje precisamente 700 dias que esta medida foi aprovada por unanimidade e nada desse estudo. Portanto, continuamos a questionar se está a ser sido feito algo neste sentido, de procurarmos saber em que ponto está este estudo por parte da Junta de Freguesia. E outro assunto que eu gostaria de trazer aqui à Assembleia, isto fruto de uma história que eu presenciei numa altura que vim aqui levantar a documentação na Junta de Freguesia e, por acaso, chegou um senhor que na altura estava a ser atendido com uma dificuldade de mobilidade, acompanhava-se por uma muleta, e eu, inevitavelmente, ouvi a conversa e ele estava a questionar sobre um documento que tinha que vir aqui tratar e a funcionária estava a dizer que ele tinha que tratar na loja do cidadão e não era aqui, era na loja do cidadão, e ele estava quase a dizer: ai meu Deus, que ainda agora vim de lá, disseram-me que era para aqui e agora tenho que ir para lá outra vez. Não é? Pronto, isto levanta uma questão que seria, se calhar, pertinente nós avaliarmos. Sabendo, fazendo aqui uma ressalva, sabendo que nós, a nossa posição quando foi feita a mudança para os espaços da cultura, a nossa posição foi que isso iria levantar um constrangimento dos nossos fregueses, tendo em conta que todos os serviços estão lá centrados, não é? É as finanças, é as águas, é a loja do cidadão e a Junta de Freguesia também lá estava. Sabendo também, e estando sensível ao facto das instalações não serem as melhores, estávamos sensíveis a isso, contudo, continuamos a achar que teria que ter encontrado uma solução lá. A minha pergunta tem a ver com isto. Será que a Junta já avaliou o impacto desta mudança descentralizando os serviços? Se não, a Junta está interessada em seguir este desafio, que é de perceber qual será o impacto desta mudança, porque nós estamos aqui para servir os fregueses. E, de alguma forma, houve aqui um benefício na instalação dos membros da Junta, mas não sei até que ponto é que isto beneficiou os nossos fregueses. E eram estes 2 assuntos que eu queria trazer para já. Obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Sr. António Neves dos Santos, por favor.
Sr. Presidente, boa noite. Cumprimento a si, a todos os presentes e àqueles que nos seguem lá em casa. O assunto que eu vou aqui colocar é um assunto que nós, como membros da Assembleia de Freguesia, é importante que façamos alguma pedagogia junto à nossa comunidade. Tem a ver com a nossa unidade de saúde familiar, que passa por, como calculam, portanto, por uma pressão terrível do ponto de vista da emergência em Covid que estamos a viver, de modo que cabe-nos a nós também darmos uma ajuda e alertarmos a comunidade para alguns procedimentos que podem ser afinados entre nós para evitar que aqueles prisioneiros cheguem a uma situação de esgotamento e então aí, pior ainda, quer dizer, não temos ninguém que nos assista. Com agravante de serem os nossos médicos de família. Constatando-se o prolongamento da emergência de saúde pública originada pela pandemia Covid-19, como representantes da comunidade sanjoanense mandatados pelo voto, é importante trazer a esta Assembleia informação esclarecida e esclarecedora sobre as boas práticas no relacionamento dos doentes Covid e não Covid com a sua unidade de saúde familiar, para evitar as deslocações presenciais desnecessárias ao centro de saúde, com risco de exposição a contágio, as redundâncias nos contactos com os serviços, de modo a contribuirmos todos ativamente com o nosso comportamento para a redução da sobrecarga exercida sobre todos os profissionais de saúde, administrativos, de segurança e higiene daquela unidade. Os riscos de esgotamento são reais, sobretudo na classe médica. Não nos podemos esquecer que a nossa não é a única árvore numa floresta de utentes e respectivas necessidades, em que cada carteira de doentes é de muitas centenas para cada clínico. O doente deve conhecer e participar ativamente no seu processo de saúde e não só o seu médico, segundo as recomendações da OMS. O cumprimento destes deveres é um grande passo no processo de recuperação da sua homeostasia, ou seja, do abandono da doença e do regresso à saúde, isto é, ao equilíbrio proporcionado pelo bem-estar orgânico, psicológico, social. As informações à comunidade de utentes que se seguem foram elaboradas com a colaboração e validação do Sr. Dr. Hélder Teixeira, clínico e coordenador da área de doentes Covid na nossa USF, que funcionará a partir do próximo dia 1 de outubro. Não sei se têm conhecimento, a nossa unidade de saúde vai ter uma área para doentes Covid, a partir do dia 1. Então, no que respeita à área de doentes não Covid, o centro continua aberto das 8 às 20, continua a fazer consultas abertas e consultas programadas, continua a existir as caixas do correio à entrada do centro para os utentes deixarem pedidos de medicação, de consulta, relatórios e deixarem exames. Os e-mails da unidade de saúde familiar e de cada profissional de saúde continuam a funcionar para todos os pedidos. O contacto telefónico com aquela unidade é possível, mas ela só tem uma linha e sem atendedor de chamadas automático. Ainda assim, há utentes que conseguem falar todos os dias, mas é de evitar, portanto, a sobrecarga. Embora seja possível, é de evitar a sobrecarga do telefone. No caso de necessidade imperiosa da visita presencial ao USF, os doentes deverão tentar pré-agendar, verificando antes se o que necessitam não pode ser atendido pela caixa de correio ou pelo e-mail, que terão prioridade. Em relação à área de atendimento de Covid, que vai ser criada, que vai funcionar a partir do dia 1/10, ela vai funcionar das 8 às 20 nos dias úteis. Nos fins de semana e feriados continuará a ser em Valcambra. Os contactos dessas áreas Covid, existem 3 aqui na zona, uma em São João da Madeira, outra em Valcambra e outra em Oliveira das Meias. Vou fornecê-los a seguir. Portanto, a recomendação é, se tiverem febre, tosse ou falta de ar, ligam para 3 números de telefone, 91 488 6444, 96 675 3829 ou 96 941 4712, das 8 às 20, de segunda a domingo. Portanto, este serviço funciona telefonicamente de segunda a domingo. A USF de São João da Madeira vai ter um número de telefone dedicado, portanto, um destes 3, que é o 96 941 4712, das 8 às 20. Este número será uma forma rápida das pessoas com esses sintomas poderem ser esclarecidas ou orientadas.
Para aqueles em que haja dúvida ou necessidade de avaliação, será passado o teste desmaterializado. Muito importante, as pessoas com estes sintomas também podem contactar os médicos de família por via e-mail ou telefone. Os médicos de família podem passar o teste, só se considerarem haver necessidade de uma avaliação subsequente e presencial, é que os utentes terão que vir à ADC. Se for fora do horário, terão que se deslocar à urgência em Santa Maria da Feira. Ou utilizar a linha de saúde pública 808 24 24 24. Esta área criada de doentes Covid serve os residentes em São João da Madeira e serve todos aqueles que tiverem cá a residência, mas que não pertençam aos concelhos de Oliveira das Meias ou de Valdecambra. Portanto, porque Oliveira vai ter uma unidade dedicada para o seu concelho e Valdecambra também para o seu. Portanto, imaginemos este exemplo, muito rápido, para terminar. Os inscritos em São João da Madeira que residam em Cocojões, São Roque ou outras freguesias, de Oliveira das Meias ou de Valdecambra, têm que recorrer às respectivas áreas de Covid no Conselho de Residência. E era isto que eu queria deixar aqui perante a Assembleia. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção e esclarecimento. Depois peço também o papel por escrito, por favor, para ser parte integrante da ata, por favor. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Jorge Duarte. Muito boa noite, Sr. Presidente, respeitíssima mesa, Sr. Presidente da Junta, restante Executivo, membros da Assembleia, fregueses e público em geral. O assunto que traz aqui não é uma incumbência direta da Junta, em primeira instância, será da Câmara, mas tem a ver com o seguinte. É comum ouvir-se queixas seja na comunicação social, seja nas ruas, de problemas a que a cidade e a freguesia assiste, como sejam problemas de recolha de lixo em determinados períodos, problemas de sarjetas sujas, entupimentos, quando vem, e agora vem aí a altura do ano, por isso é que também estou a falar nisso, e uma das coisas, por exemplo, que até ainda ontem e hoje me fez pensar neste tipo de situações, foi, por exemplo, o estado degradado em que alguns dos nossos passeios se encontram. Por exemplo, aqui na Avenida Liberdade, confesso que moro lá e, portanto, é a avenida que mais frequento, ou pelo menos pela qual mais circulo a pé, e ela está cheia, estava, e já digo porquê, cheia de buracos, predominavam os buracos, abundavam os buracos por todo lado. E pior do que isso, não é só os buracos que nos afligem, são também as depressões, as ondulações, fruto de valas que existiram para a instalação de infraestruturas e que tiveram má compactação, e que também não entendo como, porque as obras têm um período de garantia, portanto, alguma coisa aqui falhou. Mas o que é que acontece? Acontece que para as pessoas com mobilidade reduzida, pessoas de idade também, que também a têm, mobilidade reduzida, o que é que acontece? Aquilo é propício para quedas, não é? E dificulta até para pessoas invisuais, portanto, tudo isso. E eu ontem fiquei curioso. No domingo estava eu com uma pessoa de idade a sair de casa e a comentar que isso estava cheio, que aquela rua, aqueles passeios estavam cheios de buracos. E é curioso que, tanto quanto sei, ontem havia, eu julgo que não estou enganado, houve a Assembleia Municipal, e é curioso que hoje é terça, ontem à noite, quando cheguei a casa, tinham andado a fazer umas reparações relâmpago, que basta vir as primeiras chuvas e aquilo vai saltar tudo, não é? Os microcubos, e andava a fazer uma reparação relâmpago naquela rua. Não fui ver as outras. Achei curioso. Quer dizer, ou foi muita coincidência, ou é uma intervenção politicamente feita, com o sentido político.
O que eu peço aqui à Junta, e daí eu ter vindo, portanto, estou a falar isto, e dir-me-á, Sr. Presidente, não tenho nada a ver com isso, eu acho que tem. A Junta tem, porque a Junta de Freguesia representa os seus fregueses, deve defender os interesses dos seus fregueses e, portanto, deve querer, deve pretender, deve ir buscar em todos os níveis o bem-estar dos seus fregueses. E, portanto, tendo voz ativa na Câmara, deve lá, em nome dos fregueses, alertar para este tipo de coisas. Não, o papel fiscalizador, a Junta não se define pelo seu papel fiscalizador, mas neste caso é um papel de defesa dos interesses da freguesia. E é nesse sentido que eu aqui venho trazer este tipo de situações. Obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Mais algum membro pretende intervir? Dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Então, muito boa noite a todos. Penso que está ligado, não? Estão-me a ouvir, não? Não, é assim. Já me disseram há um bocado que era assim. Que é o contrário do que era habitual. Eu irei, portanto, tentar responder às vossas questões. No que respeita ao Parque Nossa Senhora dos Milagres, como já tenho vindo a referir também, o parque, após o protocolo que foi celebrado com a Câmara Municipal, deixou de ser da nossa responsabilidade a maior parte das suas áreas, nomeadamente a sua limpeza. O que não quer dizer que nós nos tenhamos, e também em seguimento daquilo que o engenheiro Jorge tinha falado, nós não nos deixamos, por essa razão, de interferir e de chamar a atenção e de falar com a Câmara, e há sempre um diálogo constante, quando nos apercebemos de algumas situações que achamos que devem ser resolvidas, apesar de não ser da nossa responsabilidade, e, portanto, assim também o fazemos no que respeita ao parque. No que respeita ao parque e no que respeita a outras situações. No que respeita ao parque, neste momento, há uns processos de limpeza, e neste momento eles estão a fazê-lo, e, portanto, naturalmente, que há fases em que ele está melhor, outras fases está pior, naturalmente por causa dessas razões, e a maneira como a gestão é feita dos seus funcionários é uma questão da responsabilidade da Câmara Municipal. No que respeita ao parque infantil, eu gostaria de especificamente explicar o seguinte: nós não fizemos, nós reabilitamos digamos, não sei se este é o termo que é correto, reabilitamos o parque infantil, não aumentando, digamos, muito a sua estrutura, antes pondo-a com a segurança necessária e que é exigida, e, portanto, não compramos grandes equipamentos. Nós pegamos equipamentos que já tínhamos, aqueles que estavam avariados, nós substituímos por outros idênticos, e, portanto, não fizemos, e provavelmente, eu também não sou especialista em parques infantis, na altura falei com a pessoa e a minha preocupação era, tanto mais, mas era pôr os equipamentos que nós tínhamos em condições que eles tivessem segurança para as crianças. Não só no piso, que era uma das principais preocupações, mas também no próprio equipamento em si. Portanto, não houve uma grande alteração do equipamento, a não ser na parte final, onde fizemos agora, e onde incluímos os equipamentos para as crianças que terão maior dificuldade de mobilidade, e essa escolha dos elementos foi feita conjuntamente com a pessoa que fez a proposta no curso interpretativo, e foi por essa razão que foram escolhidos aqueles equipamentos. Acho que é muito pertinente o que está a dizer, não tinha sequer essa percepção de que haveria outros equipamentos que seriam melhores para crianças com maior idade, mas é uma situação a ter em conta, que nós, numa próxima alteração que haja do parque, podemos também introduzir outro tipo de equipamentos. Portanto, a nossa preocupação foi ter o parque completamente em segurança. Neste momento, conforme sabem, e a nível local, a Proteção Civil definiu que os parques infantis, não são, aliás, até nacionais, eu vejo-os em todo o país fechados, com exceção dos próprios ATLs, que têm os seus próprios equipamentos, todos os restantes estão mesmo fechados, assim como aos WCs públicos. Essa é uma orientação geral e nacional, apesar de também ser da competência local, de fazê-lo ou não fazê-lo, mas é também uma orientação geral. Daí estarem fechados, lamentavelmente, assim como os WCs. Os WCs, eu tomei nota daquela proposta que me fez na vez seguinte, e a proposta que eu fiz foi no sentido de que aqueles WCs que não são nossos, que são da Câmara Municipal, que estão junto ao Salão de Chão, eles podem sempre ser utilizados, já de referir isso especificamente. Eu própria falei com o concessionário, no sentido de quando alguém precisasse, abrisse a porta, que ela tem a chave, a senhora tem a chave da casa de banho, ela pode abri-la e pode higienizá-la e pode fechá-la. Portanto, essa é uma responsabilidade dela,
da pessoa que está à frente daquele café que não o quer fazer, tão simplesmente, não é? Porque dá trabalho, porque tem que se higienizar. Portanto, isso é uma questão que eu tento insistir com as pessoas para que o façam, e isso pode ser feito. Outra questão diferente será com o novo WC que nós estamos a fazer e que estamos já agora aproveito para dizer que nós estamos a pensar em inaugurá-lo na próxima semana, serão todos convidados, quer a parte do parque infantil, quer o WC. Foram-nos ontem entregues as chaves, só há agora um problema só de limpeza, e, portanto, relativamente a eles, até porque têm chuveiros, temos que avaliar, e já há algumas pessoas que fazem aquelas corridas à noite lá no parque já me perguntaram como é que podiam utilizá-lo, e essa temos que reavaliar, como é que podemos garantir, pelo menos naquele horário em que as pessoas mais precisam, que o maior número de pessoas, haja ali algum apoio e a possibilidade da sua utilização. É uma questão a avaliar e que iremos ter em conta. Quanto ao estudo de viabilidade, eu sei que ele existe, porque como lhe disse, eu até ao momento não tive mais nenhuma abordagem sobre esse assunto e a informação que eu tenho é aquela que me deu, e sei que o Sr. Presidente da Câmara já confirmou que a tem e que está a fazer esse estudo, mas que eu tenha conhecimento, ainda não houve nenhuma decisão nesse sentido. O que eu posso fazer, o que eu tenho feito, é insistir junto do Presidente da Câmara, se na verdade será agora o momento de nos virarmos para o Parque Nossa Senhora dos Milagres e pormos também com essa outra vertente que nós sempre quisemos. No que respeita às mudanças das instalações, eu posso lhe dizer que o número de pessoas, não sei se foi por coincidência ou não, também não posso dizer foi por mudarmos ou não mudarmos de instalações, não fiz nenhum inquérito. Da minha sensibilidade é que o número de pessoas que nós temos atendido até é superior. Aliás, o que as minhas funcionárias dizem sempre, e os colaboradores da Junta dizem sempre, é que tem muito mais atendimento, está muito mais pessoas a ser atendidas. Não sei se isso não, como lhe digo, não é nenhum estudo científico, não é nenhum inquérito elaborado nesse sentido. A sensação que eu tenho, e vejo nos indicadores, pelo número de pessoas que são atendidas, há, na verdade, um aumento de pessoas a ser atendidas. Quanto ao problema das pessoas com limitação, isso não é um verdadeiro problema neste sentido. Nós temos sempre opções para essas pessoas, quer pelo café, quer mesmo por parte de trás. Nós, quando atendemos as pessoas, quando foi neste período estávamos com a porta fechada, nós atendemos as pessoas sempre pela parte de trás. E muitas vezes, quando há essas situações, fazemos. E as pessoas podem entrar perfeitamente quando há pessoas com situações de maior dificuldade de mobilidade. Portanto, nós temos isso em atenção e, quando isso acontece, nós somos os primeiros a ajudar e a fazer esse tipo de trabalho. Portanto, não lhe posso dar nenhuma resposta assim direta. Para nós, a sensação que eu tenho, e de todos nós, como executivo, e das nossas colaboradoras, é que, na verdade, temos melhores condições para trabalhar e que estamos satisfeitos com isso. Portanto, essa informação eu posso lhe dar. No que respeita à questão da recolha do lixo e das sarjetas, do engenheiro Jorge Duarte, tem piada porque ainda ontem foi uma das questões que foi posta, não sei se soube, mas na Assembleia Municipal, antes da ordem do dia, uma das questões que foi postas pelos municípios foi precisamente a questão das sarjetas e das chuvas, de ficarem tudo inundado. Há algumas zonas da cidade que ficam com essas grandes poças de água, que não há um escoamento adequado da água. E a explicação que o Sr. Presidente da Câmara, posso dizer, disse é que, na verdade, não fizeram esse estudo, até porque na altura houve uma altura em que foi identificada essa situação em frente ao shopping, 8ª Avenida, que era uma das zonas onde ficava ali uma grande estagnação de água quando chovia, e foram estudar essa situação, e a situação tinha a ver não com as sarjetas, mas tinha a ver com uma situação técnica da ligação dos próprias tubagens, do diâmetro do tubo, digamos, do interior das infraestruturas do exterior, e que fazia com que a sua deve perceber melhor isso do que eu. Pronto, e que chegaram, nessa altura, fizeram estudar claramente essa situação, chegaram à conclusão que era uma questão técnica mesmo, não era das sarjetas estarem sujas, era a questão de que a tubagem, eu digo isto porque já me aconteceu também perto da minha casa, que é noutro sítio, mas era uma das situações que era essa, era o diâmetro do tubo que sai do prédio, o tubo que vem do exterior não era o mesmo, e daí que limitava, portanto, digamos que o escoamento da água. Pronto, eu sei que é uma situação que o Sr. Presidente da Câmara está a ter em atenção, porque é um problema que já foi claramente identificado. No que respeita à recolha do lixo, não foi feita nenhuma
nenhuma abordagem sobre esse assunto, nem nenhuma questão, mas naturalmente, como eu faço, como lhe disse no princípio, sempre que há questões destas, eu faço, não o faço de uma forma tão formal e oficial, mas posso também fazê-lo, mas eu faço sempre, transmito estas queixas e identificação destas situações para as pessoas dentro da Câmara Municipal que têm este pelouro. No caso, é o vice-presidente, e irei naturalmente também fazer-lhe esta referência. Mas no caso da recolha de lixo, eu não percebi qual era a sua questão. É que não há recolha de lixo, ou há poucas, não identificou a... Qual é a questão do fim de semana? Sim, está bem. Isso aqui não percebi qual é que havia um problema, mas não especificou qual é o problema. Pronto, era isso. Pronto. É que eu assim posso também transmitir essa informação. Mas há alguma zona ou senti isso em toda a cidade? Sim, eu também. Eu pessoalmente não tenho sentido muito isso e não tenho visto tanto isso. Aliás, a São Madeira está-me referenciada como uma das cidades que não tem tanto essa situação. Pode haver pontualmente mais uma situação, pronto, acredito que sim. Mas, de qualquer modo, eu passo essa informação também para a Câmara Municipal. E obrigado. As calçadas, sabe? As calçadas, eu sei que é um problema que... eu sei que foram feitas, e o Presidente da Câmara já várias vezes referiu isso, tem feito várias... Eles têm um plano efetuado por zonas de fazer toda essa recuperação das calçadas. É natural que, mesmo nesta altura que estão a fazer todo este trabalho de remodelação, que isso não esteja tão cuidado, porque no final vão ter que pôr tudo direito. Mas estão a fazer isso por zonas, que foi assim que ele explicou que estava a fazer esse trabalho. Muito sempre seguido para não haver esta vertente. Tá? É isso. É o que eu lhe posso transmitir daquilo que me é transmitido também a mim. E era só. Obrigada. Obrigado pelos seus esclarecimentos, Sr. Presidente de Junta. Passamos então ao ponto 3, período de ordem do dia. Desde já ao 3.1, apreciação e votação da ata número 11, de 12 de junho de 2020. Passo a palavra ao meu primeiro secretário para falar sobre os impedimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, portanto, estão impedidos os seguintes elementos, do qual passo a informar. Do Partido Socialista, o Sr. Daniel Oliveira, do qual não esteve presente na sessão 12 de junho, não é? Assim como também o Sr. André Filipe, de igual forma, também não esteve presente. Relativamente à coligação PSD-CDS-PP, o Sr. João Gomes Silva, Miguel Santos, portanto, também não esteve presente, não é? Ana Rita Laranjeiro, de igual forma, assim como também o Sr. José Manuel Aredes Fernandes. Essas são as informações que eu tenho para dar, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado. Passo então a questionar quem é que pretende intervir neste ponto. Sendo assim, passamos à sua deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então, desde já, ao ponto 3.2, apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia, e dou desde já a palavra à Presidente da Junta, se quiser apresentar o documento. Ora bem, a principal, penso que é a grande informação que está aqui, que eu lamento ter que divulgar, não é? Porque não é preciso divulgar, é que tenha sido tomada esta decisão, é que o Sr. Presidente da Câmara, no passado dia 4 de setembro, enviou-me, conforme aqui referi, enviou-me um ofício a dizer que não considerava que não haver condições e, portanto, que não iria transferir qualquer tipo de competências para a Junta de Freguesia. Como sabem, eu gostaria de dizer isto claramente, como sabem, sempre foi uma das minhas grandes lutas, desde que tenho estas funções na cidade, e considero que a Junta de Freguesia de São João da Madeira, pelas suas características, deve e tem condições para poder ajudar a Câmara Municipal nas suas competências e na sua delegação, tanto mais que é essa a intenção da própria lei, é esse o objetivo e por isso que a lei foi feita, e aliás é também essa orientação central, que é no sentido da delegação. Há no sentido da delegação de competências do Governo Central para os municípios e dos municípios para as juntas de freguesia. Portanto, toda a estratégia política tem sido nesse sentido. É uma estratégia que eu defendo, é uma estratégia que eu apoio e uma estratégia pela qual eu luto.
E, portanto, naturalmente que face às circunstâncias, a Junta de Freguesia não tem qualquer forma de fazer com que essa transferência seja efetivada nesta fase, a não ser que o Sr. Presidente da Câmara, qualquer Junta de Freguesia, entenda que pode ou não pode, ou queira negociar esta transferência de competências. Não foi esse o entender do Sr. Presidente da Câmara. Nós aceitamos naturalmente a sua decisão, porque temos que aceitar, mas não concordamos com ela, e era isso que eu queria dizer aqui claramente, e continuarei a fazer tudo o que eu possa fazer no sentido de que haja transferência de competências. Aliás, foi nesse sentido que eu comuniquei ao Sr. Presidente da Câmara que lamentava essa decisão, mas que estaria sempre, de qualquer forma, independentemente da sua decisão, estaríamos sempre abertos a trabalhar com a Câmara Municipal e achamos que conseguimos, conjuntamente e juntamente com a Câmara Municipal, trabalhar melhor e fazer mais para o povo sanjonense. Portanto, esta é uma informação. Nós julgávamos que íamos conseguir, passavam algumas reuniões, conseguiríamos ter alguma transferência, mas não conseguimos. Também não tenho dúvidas nenhumas que daqui a 2, 3 anos, face ao que está na lei, será obrigatório mesmo. E, portanto, aí já virá naturalmente a transferência de competências e a sua respectiva recurso financeiro e humano definido pela própria lei. Relativamente ao resto das informações, nós dentro deste período não tivemos as atividades que temos feitas, nós focalizamos face ao Covid, como sabem, todas as atividades culturais e lúdicas foram completamente canceladas. Dedicamos-nos e concentramos na execução dos orçamentos expectativos que estavam por executar e, como já vos disse, estão todos concluídos. O único que não está concluído é a aplicação da freguesia, mas já está adjudicada, já conseguimos que ela fosse concluída até ao final deste ano e vamos utilizar a base da Câmara Municipal, não é assim? Estou a falar bem, não preciso de os pontos técnicos, não é? A base construída para a Câmara Municipal e teremos dentro dessa própria aplicação uma vertente que será para a Junta e outra vertente que será para a Câmara Municipal. E essa vertente, que é da Junta de Freguesia, é, claro, o nosso investimento e, portanto, vamos aplicar a mesma plataforma, digamos, se é assim o termo correto. Isto, pronto. Portanto, até ao final do ano, todos os orçamentos participativos estão completamente concluídos. Gostaria ainda de realçar que, no caso do nosso autocarro novo, que nos foi protocolado, já está neste momento, finalmente, porque isto nem eu própria tinha essa noção, desde as licenças que é preciso, as autorizações que é preciso pedir ao EMI, os cartões, porque agora temos tacógrafo digital e só os novos autocarros têm tacógrafo digital, os cartões que é preciso para utilizar o tacógrafo digital. Ainda hoje estou a tentar adquirir o software para ler o tacógrafo digital. Mas está já em condições e, portanto, nós gostaríamos, era uma das nossas propostas, que serão todos convidados para fazer uma pequena volta turística na cidade. Gostaríamos de convidar todos os membros da Assembleia de Freguesia a visitarem, a verem por dentro o autocarro e, portanto, iremos brevemente agendar uma pequena viagem interna na cidade para que todos possam ver o novo autocarro e usufruir dele. Pronto, este será um dos nossos objetivos. Penso que, de resto, não terei assim grandes dúvidas, mas alguma dúvida que tenham sobre as nossas informações, façam a favor de perguntar, como é óbvio. Estarei à vossa disposição. Obrigado. Algum membro pretende intervir? Tem a palavra o Sr. Marco Fernandes. Muito bem. Eu vou pegar precisamente aqui esta reunião está assim a ser muito low profile. Vamos ver se conseguimos apimentar aqui um bocadinho isto. Claro que isto tudo em termos de ideias e vou-me focar acima de tudo neste ponto e tudo o que eu disser tem a ver única e exclusivamente acerca da transferência de competências. Este ponto prévio merece, ou seja, é fundamental fazermos uma leitura política atual desta questão. Nem com o decreto-lei que foi publicado houve a sensibilidade de parte da autarquia de
conseguir passar transferências para a Junta de Freguesia. Importa vários pontos referir nesta altura. Primeiro, o silêncio da Sra. Presidente da Junta de Freguesia durante estes 3 anos. Silêncio na sua informação escrita. Este era um tema que no antigo mandato era constantemente colocada na sua informação escrita. Era um tema que era constantemente abordado em Assembleia Municipal. E durante estes 3 anos foi um silêncio absoluto. Salvo, neste ponto prévio, referir que houve várias reuniões com o Sr. Presidente da Câmara na tentativa de sensibilizá-lo para a necessidade de haver transferência de competências para a Junta de Freguesia. Contudo, nós não sabemos o teor dessas reuniões. Portanto, este silêncio foi um silêncio, quanto a mim, ensurdecedor, Sra. Presidente. Parece-me que o facto do Presidente da Câmara ter facilitado o facto de terem vindo aqui para os Passos da Cultura foi quase que um rebuçado que a manteve calada durante este tempo. Tendo em conta a prioridade que eu sempre senti por parte deste Executivo em mudar de instalações. Portanto, esta era, de facto, a prioridade deste Executivo. Como houve esse pequeno rebuçado, este silêncio foi mantido durante esta altura. E, neste momento, finalmente, digo eu, quebrou-se o verniz, como se costuma dizer, não é? Portanto, quebrou-se o verniz e a Sra. Presidente teve coragem de, na sua informação escrita, referir esta incompatibilidade clara que existe entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Esta incompatibilidade leva-me ao segundo ponto. Uma falta de confiança na capacidade e competência deste Executivo por parte da nossa autarquia. Isto é significativo, quanto a mim. Esta presidência, atualmente, parece que é uma presidência partidária. Ou seja, houve uma agenda partidária e a Sra. Presidente não se conseguiu desbloquear disto. Então manteve isto durante este tempo todo em banho-maria e agora está a ser prejudicada por isso. Não só a Sra. Presidente, como os nossos fregueses. Porque, acima de tudo, nós estamos cá para servir e criar estratégias no sentido de beneficiar os nossos fregueses. Portanto, eu não sei se será muito... Este termo que eu vou usar, não sei se será muito forte. Perdoe-me, mais uma vez digo que isto não é um ataque pessoal. Isto tem a ver única e simplesmente com a leitura política que eu faço relativamente a isto, a esta questão. Portanto, neste momento a Sra. Presidente está com uma liderança moribunda. Conseguiu mudar de instalações, tem um autocarro e a partir de agora não há objetivos, não há um rumo, não há uma direção e ficou sem as competências. Portanto, vamos provavelmente ter um ano do resto do seu mandato em banho-maria, aqui a navegar em direção a nada. Leva-me então a uma pergunta, porque a Sra. Presidente termina a dizer que, apesar desta posição do Sr. Presidente, e estou a parafraseá-la, iremos sempre exercer a nossa pressão para que, num futuro próximo, esta posição venha a ser alterada. Portanto, eu pergunto, que pressão agora tenciona fazer? Nos jornais, na comunicação social, na Assembleia Municipal? Vai trazer este assunto novamente à Assembleia Municipal? Porque acho que é preciso... neste momento, uma posição forte. Vamos esquecer o partido e vamos concentrar-nos nos fregueses. É esta a minha postura aqui também e desafio-a também a ser durante este próximo ano, porque senão vamos cair aqui num marasmo que durante este próximo ano não vamos ter temas para discutir, refletir e, de alguma forma, trazer a esta Junta de Freguesia uma importância que, quanto a mim, ela tem, mas que neste momento não consegue ter, junto dos fregueses. Porque as competências foram sendo perdidas. Já termino, Sr. Presidente. As competências foram sendo perdidas, não é? Durante o ano passado, o orçamento participativo foi conjunto com a Câmara, houve aqui quanto a nós, parece que não correu muito bem. A gestão do Parque da Nossa Senhora dos Milagres é a Câmara que, neste momento, continuamos a ter um papel de supervisão, mas é a Câmara que gera os espaços verdes do parque.
Esta app da Junta vai ser colada à Câmara, vamos ficar sem saber quem é que vai gerir isto. A base, estou a perceber, a base, o sistema é o mesmo, não é? Onde vai estar alocada, mas depois existe a Câmara. Portanto, esta Câmara parece que está a tomar aqui um protagonismo relativamente a tudo que são temas da Junta muito grande e, Sr. Presidente, deixou-se ir neste engodo. Portanto, está na hora realmente de fazermos valer os interesses desta Junta e os interesses dos nossos fregueses. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Mais algum membro pretende intervir? Só um ponto, Sr. Presidente, se me permite, e para também esclarecer, também Marco Fernandes, eu tenho mesmo que dizer isto porque a Sra. Presidente da Junta de Freguesia é minha parceira na Associação, na ANAFRE, na Associação Nacional de Freguesias, e a doutora Helena Couto é uma das mais acérrimas defensoras das transferências de competências. Ela tem sido muito pautada, muitas vezes os presidentes da Junta até dizem: calma, Helena, que o mundo não acaba hoje, ela quer tudo para ontem. E também estamos a tentar que o Estatuto de Eleitos Locais seja revisto. Já existem algumas promessas do Governo nesse sentido, mas era só mesmo para esclarecer que confiança eu tenho nela, porque eu tenho quase certeza, e tenho visto e-mails, sempre a Sr. Presidente de Junta a insistir na transferência de competências. Eu próprio tenho insistido na transferência de competências. E como é óbvio, muitas vezes o poder negocial, temos que ir por um lado, depois ir por outro, e não podemos ter tudo, e pronto, era só mesmo para deixar que ela tem mesmo muito lutado. Era mesmo, eu não sei da minha consciência tranquila hoje, sendo ela a minha parceira na ANAF, se eu não dissesse isto. Ela tem mesmo lutado contra tudo e todos. E ela aí merece a nossa confiança nesse sentido, e o mandato ainda não acabou. O mandato ainda não acabou. Só tinha mesmo que dizer isto porque ela tem sido mesmo muito insistente, muito mesmo. Pronto, era só isso. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta. É assim, não é? Pronto. Eu reafirmo aquilo que tenho reafirmado desde que exerci estas funções e desde que tomei consciência das competências que esta Junta de Freguesia tinha e as competências que muitas juntas de freguesia deste país têm. Todos têm a noção de que a Junta de Freguesia de São João da Madeira tinha as competências todas e mais algumas, e em 1926, até vos posso mostrar a ata que já a tenho, foram todas passadas para a Câmara, quando da sua criação, não é? E, portanto, há muitas juntas de freguesia cujas competências são sempre muito superiores às nossas, mesmo de base, sem falar nesta grande revolução que aqui veio, e nós não temos. Portanto, para mim, isso é fundamental. Eu sempre achei que a junta de freguesia era pouco valorizada. Nesta nossa cidade, se calhar valoriza-se pouco a junta de freguesia, porque tem só uma freguesia, e há quem defenda até que nem sequer devia existir, coisa que eu não defendo. Acho que o papel da Conselho é um, e do município, o papel da freguesia é outro. E não tenho dúvidas nenhumas, absolutamente nenhumas, depois destes 7 anos de exercer esta função, que a função que sempre lutei e continuarei a lutar pela valorização do papel da Junta de Freguesia, e acho que fiz alguma coisa por isso. E também temos um outro papel que nunca foi feito e nunca é feito pela Câmara, nem é possível ser feito pela Câmara face à sua dimensão, que é a proximidade. Nós temos uma proximidade com os cidadãos que nenhuma Câmara pode ter. É impossível. Porque as pessoas sentem-se à vontade para vir falar connosco, sobretudo mais alguma coisa. Muitas vezes, como vocês sabem, e se calhar o António Neves Santos fala muito nisso, porque acho que é mesmo este papel da Junta de Freguesia, e eu entendo como tal. E por isso eu também defendo muito na ANAF, porque muitas vezes também temos estas posições e é muito difícil. A ANAF, na minha opinião, não tem feito ainda o trabalho que devia fazer, porque nós não conseguimos ainda ter aquela lei que diz é para passar as transferências de competências. É esta, é aquela e aquela. E não é estar a negociar com o Presidente da Câmara A ou B ou C, porque há situações, há conselhos, como vocês sabem. Temos aqui um conselho aqui ao nosso lado, que Espinho, que tem freguesias que são PST e freguesias que são PS, e todas elas têm delegação de competências. E o Presidente é PST. Não é? e todas elas têm uma delegação de competências. Nomeadamente freguesias que têm a mesma área de intervenção que nós temos, que é a zona central da cidade. A nossa freguesia é pequena, é verdade, a nossa área é pequena. Mas nós temos a mesma área de intervenção que tem a Câmara Municipal, como tem a freguesia de Espinho, não é? A central,
que tem a Câmara Municipal de Espinho. E, apesar disso tudo, eu posso-lhe mostrar o acordo, há transferência de competências. Portanto, isto também depende muito das pessoas que estão em cada um desses cargos, e eu acho que isso não devia depender. E, portanto, a minha luta na NAF tem sido essa, porque nesse local a minha luta tem sido nesse sentido. Nós não podemos, quem diz eu digo, montanhas de presidentes de junta, que defendemos isso muito acerrimamente, porque acho que eu não me conformo com isso, de maneira nenhuma. Eu não me conformo que o papel da Junta de Freguesia seja passar certidões e fazer registro de canídeos. Não é. Não é e não pode ser. Isto não quer dizer, apesar disso tudo, e apesar de por isso que eu continuarei sempre a lutar, e continuo a dizer que nós podemos fazer muito mais. E mais ainda, se nos fossem delegadas competências, poderíamos continuar a ajudar o município, como todas as outras juntas fazem, no sentido daquela competência ainda ser muito mais valorizada e ser muito mais próxima da população. Porque é impossível uma estrutura como uma Câmara Municipal, que tem uma hierarquia que tem que ter, naturalmente, face ao seu número de pessoal, não é? E que demoram a chegar às pessoas. E, portanto, é por aqui que eu digo que nós podemos fazer muito e é por aqui que eu acho que nós podemos ajudar muito. Claro que depende da vontade das pessoas e eu acho que qualquer transferência de competências não pode depender do Presidente tal ou do Presidente da Junta B. Não pode ser. Tem que ser a lei, estabelece isto, com esta regra, com esta forma. Naturalmente que as juntas de freguesia são diferentes. Esta nossa junta de freguesia é uma junta de freguesia mais urbana. Se vamos falar numa junta de freguesia no interior do Alentejo, naturalmente que terá outro tipo de preocupações. Se vamos falar em Montalegre, se calhar completamente diferente. E, portanto, não é fácil, provavelmente, e reconheço que não seja fácil, fazer como se fez, e que eu contesto completamente, fazer uma divisão a régua e esquadro. É impossível, porque há características próprias de cada uma das regiões que têm que ser analisadas. É um trabalho que deve ser feito, na minha perspectiva. Portanto, eu defendo isso. Eu já vi presidentes de junta a queixarem-se que têm que só porque tinham um partido diferente, consideravam que, conforme o número de habitantes, não tinha aquela competência, só porque aquela junta não tinha aquele número de habitantes, só para lhe retirar a competência. Portanto, eu já vi tudo, eu já assisti em sessões com situações terríveis. E eu acho que a lei deve ser clara e definida, não deve depender disso. E é por isso que eu luto e irei continuar a lutar. Agora, esta questão, que é uma questão que a mim me é muito cara, como disse o Paulo, e o Paulo sabe disso, das minhas lutas por tudo isto. E, portanto, eu nunca desisti de influenciar e tive muitas lutas, posso-vos dizer. E vou continuar a ter, porque não parei. Enquanto eu estiver nestas funções, eu faço o papel que eu acho que devo fazer e qual é a minha função. E não misturo partidos, esteja descansado, de maneira nenhuma, com o meu objetivo fundamental, para o qual eu fui eleita, que é para a defesa dos sanjonenses. E isso eu não misturo mesmo. Pode estar completamente descansado, que isso não vai acontecer. A outra questão que eu gostaria de referir é que, independentemente da transferência de competências, eu acho que o trabalho não é isso que vai limitar o meu trabalho, ou o trabalho de todo o nosso executivo. Nós temos feito montanhas de coisas e vocês têm assistido a isso. Muitas delas vocês têm vindo aqui até dar-nos os parabéns. Portanto, não me venha dizer, só porque eu agora não tive transferência de competências, eu ainda não consegui influenciar o meu Presidente da Câmara, não é? Nesse sentido, que eu estou moribunda, quer dizer, que eu saiba, ainda estou viva, alive and kicking, diz o outro, não é? E, portanto, tenho muitas coisas para fazer e tenho muitos projetos para fazer, todos nós temos coisas para fazer. E que achamos que devemos fazer por bem dos sanjonenses. Agora, que isto para nós é muito importante, claro que é. Não. Se quiser guerrinha, tem aqui a guerrinha já estabelecida. Não é guerrinha nenhuma. Mas é a minha posição sobre isso. E agradeço-lhe a sua intervenção. Obrigado. Sim, claro. Tem a segunda intervenção. Ao protesto. Se for um protesto, é um protesto. É uma segunda intervenção. Não. Pronto. Depois disto eu não podia deixar de constatar, primeiro, a posição do Sr. Presidente da Assembleia. Para mim foi novo, durante estes 3 anos nunca vi a tomar uma posição sobre nenhum assunto e o facto de tomar esta decisão ao lado da Sra. Presidente, constato que realmente é uma posição que apoia a Sra. Presidente da Junta e não a posição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sejão da Madeira, que
decidiu então não atribuir estas competências. Agora, claro que ao longo deste tempo eu acompanhei a campanha eleitoral e na campanha eleitoral foram várias vezes que a Sra. Presidente afirmou e passou a mensagem que não havia transferência de competências porque havia uma incompatibilidade de diálogo e de falta de vontade do antigo Executivo da Câmara Municipal, que era PSD na altura. Não é? Portanto, daí a minha questão, disto ser uma questão que foi partidária durante este tempo, que manteve esse silêncio, porque era essa a postura que eu conhecia de si, que era uma postura de reivindicar... Eu sei que não devo entrar em diálogo, eu peço desculpa de fazer isso, ela peço desculpa de fazer isto, só para lhe dizer o seguinte, só queria dizer esta referência. Eu não tive qualquer reunião... Deixa só terminar. É só porque era completar o que eu estava a dizer. Mas depois esclarece, exatamente. Peço desculpa. Porque, agora já me perdi o que estava a dizer, mas, já retomei. Ou seja, toda a sua postura era uma postura realmente reivindicativa, que trazia constantemente este tema, tanto na informação escrita como nas assembleias municipais, e fazia passar a ideia que o antigo Executivo é que tinha uma falta de vontade brutal e daí não haver esta transferência de competências. Será que esta falta de vontade também é deste atual Executivo? Parece-me que sim, não é? Portanto, é esta divergência aqui é que eu quero acentuar, não é? E deixar em cima da mesa para esta reflexão, que merece ter esta reflexão política, ao fim deste tempo todo, termos esta reflexão e sermos honestos nesta reflexão, porque importa aos nossos fregueses. Obrigado. Obrigado. Se me desse a autorização, tem a palavra, Sr. Presidente. Eu só queria clarificar o seguinte, eu não tive qualquer tipo de reunião com o anterior Presidente da Câmara, no anterior mandato, não consegui sequer. Não é? A única diferença é essa, claramente. Não é? Eu não tive, e por isso é que eu digo que a postura é diferente. Eu nem sequer tive qualquer tipo de reunião para abordar esse assunto. Eu tive várias reuniões, aliás, o Pedro foi comigo em algumas delas, para tentar chegarmos a um acordo no que respeitava à transferência de competências com este Executivo. E ainda tive esperança que isso pudesse acontecer. Mas o resultado, naturalmente, foi o mesmo. Mas a razão porque eu não fiz tanta... porque eu estava em reuniões. E, portanto, estava em reuniões... Quer o processo demore muito tempo ou demore pouco tempo, se há diálogo, para mim, eu sou a favor do diálogo e acho que as coisas se resolvem pelo diálogo. Até um limite, como é óbvio, não é? Tudo tem limite. E, portanto, no outro mandato eu não tinha sequer capacidade de poder dialogar com a pessoa. É só essa a diferença. A conclusão, claramente, que é a mesma. Sr. Marco, era só para referir que estaria em estado vegetativo se não falasse. Porque sendo um assunto tão importante que eu tenho lutado, juntamente com o Sr. Presidente da Junta e com todos os Presidentes de Junta e de Assembleias de Freguesia do Distrito de Aveiro, na luta pela transferência de competências, pela revisão dos estatutos dos eleitos locais para os eleitos e para nós próprios como membros da Assembleia de Freguesia. Eu já não estou a lutar para mim, eu já estou a lutar para os próximos, que aí vêm. E um dia a história certamente dirá, o Paulo tinha razão, obrigado Paulo. Pronto, era só mesmo isso e tinha mesmo que dizer, porque senão estaria em estado vegetativo e corpo presente e, como sabem, eu zelarei sempre pelos interesses dos fregueses de São João da Madeira. Isso é ponto assente. Obrigado. Passamos então ao ponto 3.3. Discussão e aprovação da doação do autocarro com a matrícula 3729NB à Câmara Municipal de São João da Madeira. Eu talvez daria a palavra ao Sr. Presidente para esclarecer este ponto que me chegou à mesa. Eu gostaria de explicar por que razão trouxemos este ponto aqui. Em termos legais, nós não teríamos necessidade de trazer aqui o ponto e poderíamos nós próprios resolver, nós, o Executivo da Junta, resolver esta situação. Mas achamos que, como somos a favor da transferência e de uma abertura completa, achamos que isto deveria ser posto à vossa consideração e dar-vos a vocês a possibilidade de fazer tomar esta decisão ou não. A abordagem que nós tivemos por parte da Câmara Municipal foi no sentido de nós doarmos o autocarro velho para eles, por sua vez, doarem a uma associação desportiva. Posso já dizer-vos que o nosso entendimento é no sentido positivo, todos nós achamos que isto deve ser feito, até porque temos um autocarro novo que nos foi dado, mas emprestado, e portanto temos todas as condições para isso e achamos que quem deve dar ou deve doar a qualquer associação desportiva deve ser a Câmara Municipal e não a Junta de Freguesia, porque a Câmara Municipal dá subsídios e nós não damos subsídios a ninguém. E portanto ela consegue, dentro dos seus subsídios, fazer isso.
Nós entendemos que isso nós não fazemos, nós não damos subsídio a qualquer tipo de associação. Para nós seria complicado fazer isto. Uma situação nossa, ficando com o autocarro, seria sempre vender. Era a única solução, a não ser que a Câmara nos peça, que é isto que está a acontecer, no sentido que nos lhe demos a eles, para eles fazerem aquilo que entenderem e darem a associação que quiserem. Nós entendemos, já vos digo, que o nosso sentido é fazer essa cedência, é a nossa sensibilidade de todos nós, mas achamos que devíamos dar à Assembleia essa discussão e essa decisão. É só isto que eu queria referir. Obrigado. Algum membro pretende intervir neste ponto? Ok. Tem a palavra o Sr. Marcos Fernandes. Ok. Força. Isto é mesmo uma estratégia para tirar um bocadinho a máscara. Já na última reunião foi e continua a ser. Bem, já respondeu uma das questões que eu tinha, que era se houve deliberação do Executivo, e pelos vistos sim. E a segunda questão tem a ver com se esta cedência não pode ser feita diretamente pela Junta. Ou seja, em termos de lei, se a lei obriga a que a Junta não possa fazer esta cedência, a Junta, diretamente à Associação. Pronto, queria só ver responder. Tem a palavra o Sr. António Neves Santos. Depois da higienização, por favor. Sr. Presidente, eu confesso que tenho dificuldade em poder tomar uma decisão relativamente à doação. Em primeiro lugar, não sei de que valor é que se trata, o valor que vai ser doado através do autocarro. Depois não sei qual é o valor de mercado do autocarro. Depois não sei os custos de manutenção a quem estão a ser imputados, se é a Junta de Freguesia. E depois, por curiosidade, gostava também de saber a que associação se destina, porque a cidade tem várias associações e eu vou no sentido daquilo que disse o Sr. Marcos Fernandes. Acho que a doação poderia e deveria ser feita diretamente pela Junta de Freguesia. Até porque o Sr. Presidente da Câmara, ao tomar a decisão em relação às competências, na minha opinião, eu não a tomaria, não é inteligente da parte dele. Compreende-se, talvez, por causa de delegar competências, tem que delegar envelopes financeiros correspondentes e, neste momento, se calhar é complicado fazê-lo. Mas recorda a todos os presentes que o Sr. Presidente da Câmara candidatou-se com um slogan que era a visão de futuro. E de visão de futuro, esta decisão não tem absolutamente nada. Ela está, alguns, perdida no século XVII, no Estado no L'État c'est-moi, e numa centralização do poder que, francamente, já não é, não é própria dos nossos dias. Portanto, eram só esses elementos que eu gostava de ser esclarecido, porque, de facto, sem eles não posso pronunciar sobre esta doação. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra a senhora Sandra Valente. Boa noite ao Presidente, boa noite aos membros, boa noite a toda a gente. Eu vou-me repetir, porque já falaram o que eu devia falar, mas, de qualquer forma, a CDU e a PCP queria saber a quem a associação é que vão entregar o autocarro, uma vez que também podia ser a freguesia a entregar, e uma vez que é a Câmara a qual, porque existe a formação de futebol, existem outras modalidades esportivas, e não vamos ter que entregar à SAD, porque a SAD é algo à parte, não é, das associações desportivas sanjoanenses, não é? Pronto, era mais nessa base que eu vinha perguntar. Obrigado pela sua intervenção. Mais algum membro pretende intervir? Sendo assim, dou a palavra à senhora Presidente da Junta. Ora bem,
Relativamente ao atual autocarro, esse autocarro é completamente propriedade da Junta de Freguesia, a manutenção é paga pela Junta de Freguesia, o seguro é pago pela Junta de Freguesia, é tudo pago pela Junta de Freguesia. Portanto, é um autocarro da Junta de Freguesia. O valor de mercado eu não sei que na altura, numa fase em que nós tentamos saber qual seria eventualmente o preço que nos dariam, falaram-nos por volta de 5.000 euros. Foi o valor que nos dariam. Já tentamos, quando foi agora deste novo autocarro, falámos com os senhores que estavam a vender, e olha, para nós não queremos autocarro de maneira nenhuma, o valor é zero, para nós não vale absolutamente nada. Acredito que ele possa valer alguma coisa para alguma entidade que vá para o estrangeiro, ou vá fazer alguma coisa deste género, não é? Em termos nacionais é muito difícil ter algum valor, pronto, eu não lhe posso... Além disso, nós, porque nós sempre mantivemos, eu tenho uma das condições em termos de motor, mas o autocarro, como sabem, tem mais que 16 anos, logo não pode transportar crianças, que é uma das grandes limitações deste autocarro. E além disso, face à sua idade, naturalmente é natural que cada vez mais tenha mais despesas de manutenção, apesar da informação que temos é que, na verdade, em termos de motor e de parte mecânica, ele está em boas condições. Tem uns problemas de amigodelas, dos próprios cadeiras, não é? Os estofos e assim. Isto por um lado. Por outro lado, nós achamos sempre, estou a falar, nós, executivo, das várias reuniões que tivemos sobre esse assunto, a discussão que tivemos sobre o assunto, sempre achamos que, se na verdade nos davam um autocarro, nós sentíamos que se nos pedissem um autocarro, nós deveríamos dá-lo, porque nós tivemos um autocarro muito melhor, ele foi feito para nós utilizarmos e, portanto, achamos isso de uma justiça completa. Podemos dizer assim, porque é que vocês não ficam com o autocarro e recebem dinheiro, ou dão, ou fazem... Nós podemos fazer o que entendermos. Nós nem precisamos discutir isto aqui nesta Assembleia de Freguesia, como eu já vos disse. Em termos de legais e de legislação, nós podemos, no Executivo, decidir doar, decidir vender. Claro que se vendermos tem que ser com propostas em carta fechada, portanto, será o que falamos do valor mínimo, até pode ser que ninguém dê o valor mínimo, mas pronto, se não der, não demos nada. Portanto, essa decisão é uma decisão do Executivo da Junta de Freguesia. Também podemos doar, como vocês disseram, porque não ser a Junta a doar diretamente a uma associação. Aqui a questão punha-se, a que associação? A São João Madeira tem variedíssimas associações. É aquela que tem mais atletas? Será que isso é correto? Será que será por aí? Será que aquela que tem mais dificuldades? Será aquela que nunca teve, nem tem apoios nenhuns? Quer dizer, qual será a associação? E se ela tem capacidade para manter o autocarro, como é óbvio, não é? Porque tem que manter esse autocarro. Portanto, nós achamos, isto seria, sempre achamos que, ao contrário do que acontece com a Junta de Freguesia, que não dá qualquer tipo de subsídio a nenhuma associação, a não ser a todas elas o que dá, em termos monetários, estou a falar em termos monetários, nós damos, como vocês veem, e veem pelos indicadores, nós damos cedências de autocarro, nós damos à ADS, nós damos ao Dínamo, nós agora todos estes transportes para todas estas etapas, a Junta de Freguesia sempre cedeu gratuitamente o autocarro, portanto, sempre fizemos isso com todas as associações. E fizemos de uma forma intensiva e tentamos que todas as associações tivessem acesso ao autocarro. E é essa a nossa postura. Não é postura de dar subsídios. A Câmara Municipal tem outra dimensão, como é óbvio, tem outro valor, tem outros valores que pode dar a cada uma das associações, de acordo com os critérios que ela própria estabeleceu, e pode dar o autocarro em substituição de X de subsídio. Não é? Portanto, é mais fácil, sem qualquer... Esta foi a nossa forma de pensar, não sei se correto ou não, mas foi esta. Porque é que a Câmara Municipal dá, não sei se dá 1.000, se dá 2.000, se dá 3.000, não faço ideia, a uma determinada associação, em vez de dar 2.000 das 3.000, dá-lhe o autocarro. Então, não dá os 2.000 das 3.000, não é? Ou os 5.000 que sejam, o valor que seja. Portanto, essa é uma forma de o fazer, compensar. Connosco isso seria muito complicado. Como é que nós justificamos que damos a uma associação e não damos outra qualquer? E qual é que vamos dar? Isso para nós era um problema. E daí que a doação para nós a uma qualquer associação, seja ela qual for, é sempre problemática, porque não queremos ser injustos e nós próprios não vimos qual seria a melhor forma. Nós até pusemos a hipótese de reunir todos e perguntar se todos concordavam, mas eu acho que isto tudo é muito complicado. E nós achamos que não podemos, através dessa decisão, ser injustos. Podemos ser injustos ou ser considerados injustos. E daí, quando a Câmara Municipal nos pediu, e porque tem ideias próprias para a associação, eu não sei qual é a associação,
não referiram na comunicação com a associação. Faço ideia de qual é que seja, mas nunca foi escrito qual seria a associação e, portanto, estas são as informações que eu tenho. Claro que nós podíamos dizer assim, olha, nós decidimos isso, porque temos para aqui todos discutir, porque é que vocês decidiram isso, porque é que não decidiram aquilo, porque qualquer decisão que se tome tem sempre vantagem e tem sempre inconvenientes. Por isso é que nós achamos que devíamos envolver-vos na decisão e, conjuntamente, pronto, serem vocês a acharem aquilo que seria mais adequado. A nossa opinião, como eu já disse desde o início, é que a nossa posição seria sempre no sentido de dar o autocarro à Câmara Municipal, para que ela, como tem os subsídios que entrega, possa, em vez de ser pagamento em dinheiro, fosse pagamento em espécie. Pronto, digamos que assim estaria tudo justo e correto. Na minha perspectiva, o que nós discutimos seria assim. Mas isto pode ser alvo de posturas completamente diferentes. São opiniões. Não era só isso que eu queria esclarecer. Penso que esclareci as situações. Tem a palavra o Sr. Marcos Fernandes. É a segunda intervenção ou por texto? É só apresentar uma proposta. Ok. Pronto, no seguimento então do esclarecimento dado pela Sra. Presidente, não havendo qualquer incompatibilidade em termos de lei, então nós decidimos apresentar uma proposta, até porque nós somos a favor que se doe o autocarro, mas somos a favor que seja a Junta de Freguesia a fazer essa doação, visto o autocarro ser da Junta de Freguesia. Então propomos, e faço chegar já à mesa esta proposta, que o grupo da Assembleia de Freguesia do Partido Social Democrata e do CDS-PP propõe, em alternativa à proposta da Junta de Freguesia incluída na ordem de trabalhos, a pedido da Sra. Presidente da Junta de Freguesia, em e-mail dirigido ao Presidente desta Assembleia no dia 21 de nove de 2020, que o autocarro Volvo, com a matrícula 3729NB, seja doado pela Junta de Freguesia diretamente à Associação Desportiva da Freguesia, identificada pela Câmara Municipal de São João da Madeira. Portanto, esta proposta, ao ser identificada pela Câmara Municipal, já retira esse ónus de não sabermos a quem doar a associação. Portanto, será a Câmara a identificar essa associação, mas a doação será feita pela Junta de Freguesia. O que está aí, posso... Pode, agora pode. Para esclarecer, a proposta é no sentido de que é dada à associação que a Câmara Municipal entender. É isso? Identificada pela Câmara Municipal. Mas a doação seria feita diretamente pela Da Junta, à identificada pela Câmara Municipal. Tá. Faço relembrar que estamos no período da ordem do dia e para esta proposta entrar tem que ser aprovada primeiro por 1/3 da Assembleia de Freguesia, está bem? 2/3, desculpem. Eu ando com 1/3 agora, 2/3 da Assembleia, está bem? Sendo assim, há mais alguém que pretende intervir? Está tudo esclarecido relativamente a esta proposta? Que pretendem que eu leia novamente? Está tudo esclarecido, não está? Pronto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade esta proposta. Então, sendo que há duas propostas na mesa, a proposta A da Junta de Freguesia e a proposta B da maioria. Pode ser assim, não pode? Isto basicamente vamos votar em alternativa, certo, Sr. Primeiro Secretário? Que ele está aqui a orientar-me já. Então, vamos votar relativamente à proposta A. Quem vota contra? Desculpem. A proposta A é da Junta de Freguesia, porque é a primeira que entrou na mesa da Assembleia, ok? A proposta B... A proposta... Não, da Junta de Freguesia. A proposta B foi entregue agora em mesa pela maioria, pela coligação, sendo que foi aprovado por unanimidade que fosse uma proposta alternativa, ok? Nós agora vamos então votar a primeira proposta A, ok? Que é da Junta de Freguesia. Quem vota contra? Oito, não é? Levantem o dedo, por favor, a mão, por favor. Aqui também, aqui também. São 8. Quem se abstém? Uma abstenção. Aprovado por maioria, então. Se não estou em erro. Quem vota a favor, levantem o braço, por favor, que é para não haver aqui erros.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É aprovado por maioria, sim, porque tem uma abstenção da CDU. E é... Pois. Não é preciso a proposta 2 terços neste. Não é preciso a proposta 2 terços. Está em alternativa. Sendo que a proposta B, penso que já nem faz sentido porque ir à votação, porque a proposta A ganhou, só se fosse tínhamos que votar. Pronto, então venceu a proposta A. Ok? Apresentado pela junta de freguesia. Ok? Ficou esclarecido? Podemos votar. Quem vota contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, 9. Quem se abstém? Tem uma abstenção. Era, claro, mas por norma podia haver aquele equívoco, certamente, e pronto. Claro, exatamente. Tem o seu direito, sim. Declaração de voto. Pronto, só frisar então que este voto contra não foi à doação do autocarro à associação, que isso nós estamos a favor. Gostaríamos era que fosse a junta a fazer essa doação à respectiva associação. Obrigado. A minuta está quase pronta. Só 20 segundos. Aproveito já para agradecer também a vossa presença, também pelo debate político construtivo que aqui foi feito. Realmente às vezes temos que apimentar as coisas, porque senão isto acabava muito depressa, e eu estou muito feliz neste mandato porque as assembleias de freguesia, pelo que eu ouço da história, eram muito rápidas mesmo, demoravam minutos, e nós estamos a conseguir ter aqui alguma perseverança e resiliência na construção de uma melhor freguesia, e só assim é que chegamos a bom porto quando existe debate político, e agradeço por isso também. O meu segundo secretário vai anunciar e falar de que direito. Está escrito na minuta. Minuta data número 12. Aos 29 dias do mês de setembro de 2020, reuniu-se a Assembleia de Freguesia em sessão ordinária para a apreciação dos seguintes pontos da ordem de trabalhos, constantes da respectiva convocatória. 1. Período de intervenção do público. 2. Período de antes da ordem do dia. 3. Período da ordem do dia. 3.1. Apreciação e votação da ata número 11 de 12 de junho de 2020. 3.2. Apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia. 3.3. Discussão e aprovação da doação do autocarro com a matrícula 3729 NB à Câmara Municipal de São João da Madeira. 1. Período de intervenção do público. Não houve qualquer pedido de intervenção. 2. Período de antes da ordem do dia. Interveio Marcos Fernandes, seguido de António Neves dos Santos e Jorge Duarte, tendo depois dado resposta às questões postas a Sra. Presidente da Junta de Freguesia. 3. Período de ordem do dia. 3.1. Apreciação e votação da ata número 11 de 12 de junho de 2020. Não havendo intervenções, a ata foi aprovada por unanimidade na sua votação. 3.2. Apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia. Neste ponto, usou da palavra Marco Fernandes, assim como o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. Depois da resposta da Sra. Presidente da Junta, voltou a usar a palavra Marco Fernandes. 3.3. Discussão e aprovação da doação do autocarro, com a matrícula 3729 NB, à Câmara Municipal de São João da Madeira. Intervieram Marco Fernandes, António Neves dos Santos e Sandra Valente, respondendo a Sra. Presidente da Junta às suas questões. Marco Fernandes voltou a falar para apresentar uma proposta que, sendo posta à votação, foi aprovada como alternativa e denominada Proposta B. Na votação, entre as duas propostas, ganhou a do Executivo, entretanto, denominada Proposta A. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia declarou a reunião encerrada. Obrigado. Vamos então deliberar relativamente a esta minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Obrigado a todos pela vossa presença. Dou por encerrada esta sessão. Desejo a todos uma boa noite. Obrigado.